Bom dia, gente. Quem não sabe, meu nome é Bernardo, meu orientador João Paulo, e eu vou falar hoje sobre narrativas em modelagem conceitual. Vou fazer um apanhado aqui. Estou tentando criar um slogan para essa pesquisa. Histórias são ferramentas para pensar. Eu acho que isso resume um pouco assim, a coisa que eu estou tentando buscar nessa pesquisa. Eu vou passar em 3 passos. Assim. Primeiro eu vou mostrar os trabalhos que a gente já fez. Eu já fiz 2 anos de iniciação científica, uma monografia que é mais ou menos um trabalho contínuo. E aí vai finalmente chegar nesse foco, na dissertação. E depois eu quero falar sobre as coisas que a gente está planejando fazer. Bom, na iniciação científica a gente trabalhou com transformação de modelos. A gente pega modelos .ml e joga nesse software Java que transforma num modelo alórico, que é uma outra linguagem de especificação de modelos conceituais. Que tem outras propriedades. Por exemplo, ele tem propriedades computacionais muito interessantes. Tem um programa que chama o Analyze, que ele é capaz de rodar esse modelo e você consegue aferir uma série de propriedades a respeito do modelo. Então a gente usa isso como uma espécie de simulador dos nossos modelos. A gente pode rodar os modelos e aí, vendo as instâncias se comportando, sendo criadas, modificadas, destruídas, a gente é confrontado com as nossas cores de modelagem. Então você pode perceber se o que você modelou é de fato aquilo que você queria modelar ou não. Porque se você vê na simulação algo que você não queria, significa que o modelo está pouco restrito. Ou se na simulação não permite algo que você queria, significa que o modelo está restrito demais. Então a gente usa essa transformação para aumentar a qualidade dos modelos, para perceber o que a gente está modelando e aumentar a qualidade disso, né? Poder corrigir. Vou dar um exemplo rapidamente. No meu exemplo tem pessoas e organizações, e as pessoas têm fases da vida, adolescente, adulto, criança, e pode ser estudante quando está matriculado numa escola. Então meu exemplo começa aqui com John e Mary. John estuda nessa organização Zero, que é a escola dele, porque ele tem uma relação de matrícula com essa escola. John é uma criança, está morto, é homem e é estudante, porque tem a relação de matrícula. Mary é adulta e está viva. Então quem está morto é essa caixinha branca vazia, quem está vivo é essa caixinha cinza. No segundo estado, essa relação de estudo ela é quebrada, e com isso a relação, o relator ali, que é a matrícula, também deve ser destruída. John deixa de ser um estudante aqui, e a organização Zero, como não tem mais nenhuma relação de matrícula, passa a deixar de ser escola. Vai ser aqui. Então, já no primeiro estado, a gente consegue perceber algumas coisas sobre o nosso modelo conceitual. Eu quero permitir que uma escola tenha matriculado um aluno morto. Isso faz parte do meu entendimento do modelo ou não? Não tem resposta certa, mas você vai ser confrontado vendo isso. Segundo, Mary aqui era adulta e aqui passou a ser adolescente. Então, peraí, tem alguma restrição aí que eu não capturei. John estava morto, passou a ser vivo. De novo, outra restrição que eu não capturei. Agora, no último estado, Mary desaparece, deixa de existir, John morre de novo e se matricula de novo na mesma organização. Aqui, John passa de criança para adulto. E é outra restrição. Será que eu posso deixar isso, essa passagem direta, ou ele tem que passar pela fase de adolescente antes? E o que significa Mary deixar de existir? Se a gente está modelando vivo e morto, o que significa isso? Ela deixou de existir? Qual é o sentido disso? Então, a gente simulando, a gente vai perceber o que a gente modelou de fato. E isso vai aumentar a qualidade do nosso modelo. O que a gente percebeu já sobre esse simulador? Assim, ele dá muito poder para a gente. Ele é muito poderoso. A gente consegue criar modelos mais precisos com ele. E a gente acaba entendendo a linguagem de modelagem conceitual melhor também. Quando a gente começa a rodar na nossa mente quais são as consequências da nossa modelagem. Mas é muito difícil de usar. Os diagramas que ele gera são meio confusos. E por mais que o pessoal do laboratório já tenha facilitado criando um ambiente onde ele pode ser usado, ele ainda é um pouco difícil de usar. Na hora de restringir, você pode usar o CL, mas para restringir mesmo você precisa usar a lógica. E aí é mais uma linguagem para aprender. Então, na minha monografia,
eu tentei resolver parte desse problema fazendo design de diagramas. Né? Eu tinha essa pergunta, como que eu posso fazer essa simulação ficar mais útil? E eu pensei que o design de diagramas ia ajudar. Então eu estudei bastante nessa área que chama visualização de informação. Tem uma série de áreas que são correlatas, mas eu acho que essa é a área mais específica para esse design de diagramas. Então a visualização de informação deve lidar com umas etapas assim, da cognição. Primeiro é a percepção, que é quando a luz bate nos seus nervos ópticos e você consegue perceber diferenças no que você está vendo. São imediatas, cor, forma, textura, você percebe isso mesmo que você não precisa nem pensar para perceber. Quando isso se agrega com o seu conhecimento prévio, você entende o que você está vendo. Então não basta você só perceber, você tem que conhecer alguma coisa do que você está vendo para que você possa entender o que você está vendo. E no caso de mapas ou diagramas, você está trabalhando com aquele negócio, você não está simplesmente olhando, vendo os passarinhos, alguma coisa assim. Você está usando aquele negócio para resolver uma tarefa. Então, o limitador-chave de tarefas usando diagramas ou mapas é a memória. Você tem essa teoria de que você tem uma memória de trabalho limitada, você consegue manter algumas coisas dentro da sua memória, e se você fizer um diagrama direito, você pode tirar a carga na memória e deixar na memória só as coisas mais relevantes. Isso ajuda você a raciocinar sobre o problema, e se você raciocinar melhor sobre o problema, você também vai lembrar mais do que você fez. Você vai aprender melhor. Eu vou dar um exemplinho que eu fiz aqui. Essas são variáveis que você pode usar para fazer esse design, que são aquelas variáveis de percepção, que você percebe muito rapidamente, que são variações de forma, tamanho, cor, textura, orientação ou brilho. Também o posicionamento no diagrama 2D. Né? Um exemplo bem rápido aqui são pessoas, que podem ser pacientes quando elas estão sendo tratadas em unidades médicas. Aqui eu fiz variações de forma para cada tipo de coisa dessa. Pessoas são esses bonequinhos, unidades médicas são essas cruzes e o tratamento são as bolinhas. E aí você pode ver que uma relação tem esse formato. Uma pessoa liga a um tratamento que liga numa unidade médica. Então eu vou fazer um diagrama de distância um pouquinho maior aqui. A gente tem John, Paul e Rick e eles estão sendo tratados. E o que é bom disso? Você consegue ver muito mais rápido do que naquele diagrama anterior quantas pessoas tem aí, quantas unidades médicas tem, quantos tratamentos, qual pessoa está sendo tratada mais de uma vez, qual pessoa tem mais de um tratamento, né? Qual tratamento tem mais de uma unidade médica, qual unidade médica trata mais de uma pessoa. É muito rápido você ver, né? O diagrama te ajuda nisso, mas tem uns pormenores, tem uma perda, né? Você tem mais esforço para aprender a notação. Se esse modelo não for tão simples quanto esse, essa notação vai ser muito extensa. Então é mais uma tarefa de aprendizado e é mais uma tarefa de criar esse diagrama, de criar essa notação. Então é mais uma tarefa dentro do processo de produção, vai ter mais um cara especialista ali dentro. E eu não sei muito bem quais são as consequências disso em relação ao custo ou qual é o real benefício de você fazer isso. Isso tem a ver com o trabalho do Daniel Moody? Tem muito a ver. Eu usei o trabalho do Daniel Moody muito como referência. Esse negócio aqui, inclusive, é do artigo dele. Então, até agora, resumindo assim, né, a gente fez... Eu estou falando de narrativas, né? E essas simulações são narrativas, são histórias que você pode ver os indivíduos se comportando ali de acordo com o seu modelo. A gente criou primeiro a tecnologia para gerar essas histórias a partir dos modelos automaticamente, usando o Alloy Analyzer. E depois do TCC, a gente fez um diagrama para que facilite a leitura e que o diagrama conte essa história. Para que você possa, uma vez que a gente criou um artefato que te dá muita informação, você precisa extrair essa informação desse artefato. E é nisso que a gente está tentando ajudar, com os diagramas, né? Mas ainda faltou uma tecnologia para que as histórias tenham nexo. Quem já usou esse simulador sabe que ele te alimenta muito lixo. Assim, ele vai simular um modelo logicamente. Então ele vai te mostrar possibilidades que são esdrúxulas, mas que são possíveis logicamente. Então, aparece uma pessoa, ela desaparece. Aparece uma organização, aparece outra pessoa, essa pessoa se matricula 10 vezes na mesma organização. São coisas que são meio assim, difíceis para um ser humano entender, mas que são permitidas logicamente. Então essa próxima etapa que eu quero passar de narrativas é tentar fazer essas simulações terem um pouco mais de nexo. É tentar fazer
histórias que a gente possa perceber o que é isso? Perceber o que perceber os modelos, né? Perceber o que está por trás daquele modelo. Então eu foco na minha dissertação agora, narrativas. Já analisei algumas abordagens assim, de narrativas na computação. Narratologia em geral nasceu nesse tipo de análise a posteriori. É você pegar um corpo de textos e analisar eles e tentar levantar padrões. O primeiro que fez isso, se não me engano, foi o próprio, um russo. Ele pegou todo o folclore russo e analisou e gerou uns padrões, tinha uns 40 padrões de histórias que você podia analisar todo o folclore russo. Depois teve o Joseph Campbell, que ele fez uma análise de mitos e religiões e fez um negócio que ele chama de monomito. É um padrão de história que ele chama a jornada do herói e que você pode aplicar assim para Jesus Cristo, para Buda, para um monte de histórias e mitos da humanidade, e ele tenta ver qual é a relação disso com a existência humana, com o aprendizado, com a transmissão de conhecimento. Então ele é um cara que prega que as histórias, elas são a base da transmissão do conhecimento humano. É a primeira forma da gente passar conhecimento para os outros, é contar histórias sobre o que a gente viveu, é contar histórias sobre um personagem que é uma parábola, né, que serve como um ensinamento maior. Por exemplo, Jesus Cristo é um personagem que leva junto da mensagem dele uma forma que você pode se comportar, né? Eu não sou cristão, desculpa se eu estou ofendendo a religião de alguém. O segundo tipo de abordagem para isso é essa geração interativa de histórias. Talvez você já tenha jogado algum jogo de RPG ou alguma coisa assim. Você faz um grande catálogo de possibilidades e conforme você interage com a história, ela vai se ramificando e vai se montando, né? Então é uma história que é multiforme e ela depende da sua interação. Tem também essa parte de pattern matching em datasets. Você, por exemplo, na sua organização você tem um grande banco de dados e você faz análise de padrão para extrair histórias relevantes da sua organização. Então você pode perceber que histórias que os seus clientes, por exemplo, estão passando e se aquilo tem algum insight que você pode ganhar para a sua organização. Por último, tem esse Intuition Pumps, que é de um cara chamado Daniel Dennett, é um filósofo atual, e ele criou esse termo, Intuition Pumps, que são bombas de intuição. Você bombeia do seu subconsciente um entendimento para aquele problema. Então, se eu quero discutir com você uma teoria, eu crio uma história e a partir daí você vai entender o que eu estou querendo te falar. Eu nem preciso te explicar o que eu quero te dizer. Da história e da análise posterior da história você consegue entender. Exemplos disso na computação. Os filósofos jantando. Tem aquela coisa de concorrência, de paralelismo. Tem o quarto chinês, que é para falar de inteligência artificial. O cara no quartinho, você fica passando mensagem embaixo da porta. Tem o problema do caixeiro viajante, para falar de complexidade. Tem a máquina de Turing, que eu não entendo muito bem para que serve, mas é uma história bem legal. Na pesquisa tem um exemplo muito bom que é esse do Counting Problem. O Counting Problem ele é aquela história do 2002, quantos passageiros voaram na KLM? Você conta o quê? As pessoas ou os tickets? As passagens? Isso introduz uma discussão que você percebe a importância de você modelar roles e quantitativos. Então ele usa isso como trampolim para te convencer de que a teoria dele presta para alguma coisa. Eu tenho um exemplinho aqui que eu fiz no blog de UFC para tentar falar sobre comidas. E aí eu vou usar ele aqui para vocês que vocês tenham uma noção mais ou menos de como eu estou querendo usar isso. Está muito cru ainda, mas é o primeiro exemplo. Assim. Esse cara, John, ele é um empreendedor, ele achou esse estabelecimento aqui muito legal para alugar e resolveu montar um restaurante. Então ele foi fechado naquele bilhete social. Outra coisa assim, que eu gostaria de discutir, será que a intenção do John em abrir um restaurante, se ele deixou isso explícito com a empresa, isso interfere no contrato, na quebra do contrato, judicialmente? Eu não sei. E de quem é a responsabilidade agora pelo contrato? Né? Quem que vai pagar esse prejuízo do John? É a Alpha Spaces, é o dono, Bradford Cunningham, ou o novo dono, a corporação lá que vai construir o supermercado?
Não sei. Essa é meramente um apoio para que a gente possa discutir, para que a gente não se perca muito no que a gente está falando. A gente usa ele como âncora e a gente pode mexer os pauzinhos assim. Ah, e se fosse assim, se fosse assim. Mas nesse caso é desse jeito, naquele caso ele é de outro jeito. Nesse exemplo aí, o contrato foi quebrado para poder vender ou não? Eu não entendi. Não sei. Não é especificado. Não é especificado, simplesmente ele vendeu, ignorou o contrato, e aí o cara recebeu uma notificação. Então talvez sim, o contrato foi quebrado. E às vezes até no contrato, muitas vezes tem uma especificação de multa, se o contrato foi quebrado. Agora o futuro. Qual é o nosso plano de ação que a gente vai fazer daqui para frente? Eu quero definir diretrizes metodológicas para criar essas histórias. Como que eu posso tornar isso um pacotinho que eu dou para você e você pode usar isso? Né? Como que você pode criar histórias como eu penso que são úteis? A gente tem alguns insights de como fazer isso, mas eu não quero entrar em detalhes. E a gente também precisa descobrir como testar isso empiricamente e testar, né? Uma ideia que a gente tem para testar empiricamente é criar uma história baseada em ontologia, contar essa história para uma série de pessoas e fazer perguntas sobre o domínio. E ver o quanto que as pessoas entenderam daquele domínio baseado na história. Isso pode ser útil para que quando você esteja numa sessão de validação com um expert do domínio que você está modelando, você consiga conversar com ele. Ele não vai entender o OpenML, ele não vai entender a linguagem de modelagem. Então você precisa achar um jeito de comunicar as suas decisões de modelagem para ele e ver se faz sentido ou não. Se você perguntar para ele em termos vagos, tipo assim, toda pessoa tem uma relação de não sei o quê, esse tipo de raciocínio declarativo, ele é nosso, eles não vão entender isso. Então, isso pode ser usado para você ter uma forma de se comunicar com o expert, extrair conhecimento, passar para ele o que você modelou, ver se o que você modelou está certo ou não. E eu acho que vão surgir histórias desse tipo quando você usa o simulador. O Thiago Prince fez um trabalho de anti-patterns, né? Padrões de erro, que é mais ou menos isso. Esses padrões de erro eles geram histórias inconsistentes, eles geram histórias bizarras, assim, né? Mas não necessariamente estão erradas num domínio ou no outro. Uma das formas que eu penso que pode, como isso é uma coisa meio soft, assim, né? Bom, isso daqui talvez seja mais direto, né? Se o cara sabe responder ou não, é mais objetivo. Mas tem um teste de estresse da NASA que serve para avaliar a carga de trabalho do sujeito desempenhando uma tarefa. A ideia é que se a carga, o estresse é muito alto, ele desempenha a tarefa pior e causa mais estresse, ou seja, uma qualidade de vida pior também. Então é uma via de argumentação menos objetiva, qualitativa, né? Então, uns insights que a gente tem para gerar essas histórias, tem essas coisas dos padrões e também tentar criar templates baseados em metapropriedades. Eu acho que aquele exemplo de estudante, escola e matrícula é um exemplo que a gente sempre usa para discutir roles, né? E esse exemplo pode ser extrapolado para qualquer tipo de role. Então, será que não tem outras metapropriedades, outros templates que a gente pode usar e que podem ser só substituídos com os labels específicos do domínio? Coisas que a gente possa, da mesma forma que o próprio lá achou aquelas funções narrativas básicas que você pode compor para elaborar um mito, talvez a gente consiga achar padrões e funções narrativas básicas para a validação de modelos. Fazer esses templates que você possa só configurar para gerar uma história. Bom, para terminar, eu gosto dessa frase do Oliver Sacks. Ele fala: nós falamos não só para dizer às outras pessoas o que a gente pensa, mas também para dizer a nós mesmos o que pensamos. A fala é uma forma de pensar. E é isso que eu acho que a narrativa faz e a simulação faz. Ela te induz a pensar sobre a coisa. Ela não serve meramente para comunicar. Se você cria essas histórias, se você discute sobre as situações reais, você pensa sobre os conceitos que são usados para classificar aquela situação.
E eu acho que isso é tão ancestral que deve ser uma das primeiras formas que a gente desenvolveu como espécie para entender as coisas e para fazer planos e prever o futuro. Você tinha para falar? Obrigado. Por exemplo, você pode usar todo o contexto que a gente está falando. Eu só vou te jogar coisa no ventilador agora, tá? Mas eu não entendi aonde você quer chegar, assim, o que eu vou fazer na narrativa, como que ela vai ser concreta, Só assim? estou te passando, vamos dizer, se você quiser chegar muito longe, eu estou passando só problemas que você pode ter no meio, coisas que precisam ser resolvidas. Você vai fragmentar e contar várias histórias, você vai ter que ter uma ligação entre essas histórias. Tem que ter uma complementaridade. Se agora o John tiver um problema trabalhista, ele demitir as pessoas que estavam lá, e aí as pessoas estão dizendo que agora elas tinham um contrato com o John, já não precisa contar de novo que John é um personagem, que contratou uma... Acho que é isso, né? Você pode ir crescendo a história, né? Elaborando ela mais e... Acho que a gente pode lembrar que vai ter um critério de modelização de história. né? É isso, cara. Outra coisa, na simulação de modelos, é nítido que ele faz diferentes branches. É bem nítido, você está trabalhando com um negócio, você vai totalmente num branch, aí você volta, vai totalmente num branch, cada hora você vai num ramo diferente. Cara, você tem alguma ideia de como é que você vai abordar isso para levar o leitor para uma área completa, voltar e levar para outra área completa sem relação? Pós-modalidade, contra-tatuagem. Para poder justamente exercitar a coisa de uso. Eu penso que seriam personagens diferentes exercitando as modalidades diferentes, e não realidades paralelas de um mesmo personagem. Mas assim, para você realmente falar de modalidade, você tem que falar assim, olha, o John, ele ficou doente, teve que fazer o coração dele estava muito ruim, aí ele teve que fazer aí ele morreu, mas ele poderia ter feito um transplante de coração, e aí poderia ter vivido mais, sabe? Eu acho que o uso do juntivo, das alternativas possíveis da história, só que eles para algumas propriedades modais. Eu não sei como é que isso fica no ritmo, né, da história. Se você começar a falar muita coisa, mas poderia ser assim, volta, mas poderia ser daquele jeito, volta. Né? Eu desconfio que isso pode se tornar cansativo, mas que provavelmente vai ser muito útil em algumas situações específicas. Talvez olha, como poderia ser essa história poderia ser tudo diferente? Olha, foi isso que aconteceu, mas olha, como poderia ser também possível? De repente, não tem a ideia de vários padrões, a gente estava falando, por exemplo, qual é o tema da linguagem padrão? Você diz a situação e as possíveis variações que podem ocorrer nessa situação. Você aplica o padrão de acordo com a variação do seu interesse. Talvez possa ser uma ideia parecida, que são os ciclos, mas ele morreu. E se ele tivesse feito um tratamento? Aí tem uma situação onde ele não morre, a situação é uma situação onde ele faz um tratamento. Aqui ele faz um tratamento, tem uma narrativa que foi feita até aqui, então eu vou descartar este ambiente, vou passar a contar a narrativa a partir deste momento, uma coisa do gênero. Na questão das histórias tem bastante disso. Né? O cara fica viajando assim, aí acontece uma coisa, vai acontecendo uma coisa e depois você percebe que era só um sonho, tipo um daydream. Na verdade era um sonho mesmo, que ela estava dormindo, para contar uma coisa que não aconteceu, né? Poderia acontecer. E você, pelo seu perfil, você gosta de trabalhar com algo que seja utilizável, você não tem interesse de fazer uma série de coisas, deixar ela parada. Cara, pra gente, por exemplo, que trabalha na SPT, uma das maiores dificuldades é conseguir fazer isso, porque é chato, é cansativo, é difícil. Você conta um ponto inteiro, faz um ponto inteiro, tem que contar um ciclo, cara. Só que, às vezes, você tem 5, 6 ciclos. E você tem uma reunião para conversar tudo aquilo com o cara. Então, vamos dizer, qualquer insight que você tenha, mesmo que você fale, eu acho que mesmo que no final você não chegue na história perfeita, mas se você fala, eu acho que é por aqui, eu acho que já ajuda muito. Já ajuda muito, por exemplo, a gente na NTT, vai ajudar muito quem até qualquer outro projeto. Legal. Pô,
porque essa validação, Essa eu tenho que fazer. a variação das possibilidades, né, que você está dizendo. Eu tenho que validar tudo isso com gente. Tá, legal. Tem um negócio também que, percebendo, tem muito problema de diagrama complexo, né? O cara colocou, sei lá, a gente está trabalhando com os padrões de HTML, você falou que de padrões e de padrões. Aí o cara colocou um conjunto de classes ali, colocou estereótipos, e está faltando conhecimento. Só que para ele, por enquanto, ele está bom. Aí, tipo, eles trabalham com cognitivo, com uma classe derivada, e a gente quer completar esse conhecimento e precisa colocar mais informação. E quais as possibilidades que eles têm no meio aí, entendeu? Por que aquilo está incompleto e o que está querendo dizer completando aquilo, não sei, entendeu? O que está querendo dizer? Entendi. Isso, nesse aspecto, eu acho que existe uma coisa que ele entendesse, através de uma informação mais rica, o que ele tem completado daquele jeito. Mas você diz em relação ao modelador com o artefato, e não o expert com o artefato, é isso? Pode ser que sim, mas eu confio mais em dificultar, de deixar, não dificultar, eu não me importo de deixar a linguagem de modelagem difícil, porque o modelador ele tem a obrigação de aprender. Eu acho que o foco da linguagem de modelagem tem que ser expressividade, tem que ser capaz de se expressar rapidamente e amplamente. O problema de dificuldade da linguagem, eu acho que ele deve ser resolvido com didática. Você tem que achar formas de ensinar o sujeito a modelar corretamente. Então, eu acho que as histórias podem e deveriam ser usadas para didática. Para você, por exemplo, os seus modelos estão incompletos, tem padrões de incompletude de modelo, você pode criar um material que explica o impacto, né, dessa incompletude. Ora, isso é comum que as pessoas deixem o modelo incompleto dessa forma. Quais são as consequências? Aí você explica, você pode explicar de uma forma lógica, abstrata, e também de uma forma de história. Né? Esse trabalho atualmente com modelos espaciais, né? Ah, é? Não sei. Tá. Bernardo, tem algum desse assunto aí, talvez não vai fazer sentido, mas até que ponto, assim, o cara contando a história vai interferir no entendimento do modelo, assim, porque ele contando a história, não sei até que nível ele introduz, assim, criatividade, essa história toda, e até que nível isso pode atrapalhar assim, o entendimento do modelo cru ali, conceitual. Você já viu alguma coisa nesse sentido? Ou isso não é um problema? A gente discutiu isso, João Paulo. O primeiro exemplo que eu fiz foi um exemplo de biodiversidade, e aí, na hora de eu fazer a orientação, eu introduzia um monte de coisa que não estava no modelo. Mas o modelo era muito duro, né? Ele falava sobre bioma, local, vegetação, bactérias. E aí não tem narrativa aí, não tem drama. Eu preciso botar alguns elementos para que isso se torne dramático, para que isso se torne uma história, né? Qual a diferença entre você contar uma coisa e você contar uma história? Né? O que torna essa coisa que você está falando uma história? Tem alguns elementos primordiais, assim, né? O drama é um deles. Eu acho que tem que ter problema, tem que ter pessoas, tem que ter, ou pelo menos coisas personificadas, assim, para que a gente tenha algum tipo de empatia e para isso se conecte com as nossas histórias de vida, de alguma forma. Mas eu acho que é um problema. Eu vou ter que introduzir ruído, né? Eu vou ter que introduzir informação irrelevante. Mas isso, eu acho que isso ajuda a dar nexo na informação. Porque o modelo conceitual, ele tem muita informação condensada e só a informação que é extremamente relevante. Daqui eu estou para o caminho contrário. Eu vou introduzir informações relevantes para que aquilo tenha mais nexo e que você consiga ter as relações de causalidade entre os conceitos. Desculpa, não entendi o começo. Deixa claro, né? Deixa claro, porque a vida é o que eu estou fazendo dar realmente o drama da história, né? Não sei, eu não sei. Entendi. Uma pessoa pode achar que aquilo é uma informação importante,
levar isso em consideração na hora da modelagem. É difícil isso. Eu acho que essa etapa de criar a história tem muito a ver com criatividade mesmo e introduzir esse tipo de mecanismo de anotação, eu acho que é um impedimento, ele quebra o fluxo do escritor. Pelo menos eu, quando estou escrevendo, eu tenho que entrar no clima e ir num ritmo, sei lá, tem que ser a história para mim, né? Eu não posso ficar anotando as coisas. Não sei, talvez seja uma solução, né? Mas eu não tinha pensado nisso. Mas é bom a gente tentar destacar o que é e o que não é, né? Porque eu estou em mente mais falar com a pessoa que não liga para isso, que é o expert. Ele não quer saber o que você está Eu também acho que não seria um problema. O exemplo da ecologia que você está falando, né? É o exemplo de biodiversidade, da ecologia de biodiversidade. E de repente você fala uma coisa, tipo, ele fazer aquilo que ele, no final ele queria salvar o mundo, alguma coisa assim. Sabe? A pessoa não vai confundir. Ela vai entender que é uma Você coisa. não vai falar assim, pô, mas ninguém salva o mundo. Eu não vai falar que está errado que ninguém salva o mundo. Ele se preocupar com as amostras que ele coletou no rio, do lado direito do rio, do lado esquerdo do rio, que era amostra de animal, mas ele fala assim, né, tem que subir uma árvore para colher uma amostra exemplar. A pessoa vai pensar, é de vegetal ou é de animal? Vai dizer, a gente não sobe em árvore, porque é muito perigoso. Ele vai falar desse tipo, né? Mas no template você tem, eu não sei se não tem um comportamental, mas você tem um template que faz fazendo narrativas, não é? Ou que pelo menos estrutura os elementos que você vai ter que introduzir. Então, que aí no caso, por exemplo, igual numa história dessa, se você for falar com alguém que não sabe tirar isso, ou entende, pode fazer a versão, né? Seria entender o início. Agora, o texto, o negrito pode ficar essa parte, que geralmente são, por exemplo, a coleta, sei lá, a coleta dos dados, das amostras biológicas, né? Isso aí é uma coisa que é um fato em si, isso seria meio que destacado. Tá certo, mas eu acho que esse template ele vai servir muito mais para criar um roteiro do que para criar uma história. Esse roteiro vai poder ser executado de diversas formas. Porque esses padrões de história eles são a respeito de roteiro mesmo, né? Você fala das coisas de uma forma tão abstrata que ela não tem mais nenhuma poética. Mas para ser usado eu acho que precisa de um pouco. Porque, na verdade, o roteiro ele vai focar exatamente no que é relevante. A história que vai encaixando, vai trazer os ruídos, a ambientação, o roteiro. Que era até para eu pensar, será que tem template para a história? Tem um termo legal? Todo mundo não tem template para o cara contar a história. Se fosse roteiro, acho que seria mais adequado. Template de roteiro é mais adequado do que template de história. Como falar para o cara que ele pode inventar? Invente uma coisa, vai rolar. Vou dar orientações sobre o que não pode faltar, né, sobre o que é extremamente relevante, e ele vai poder preencher com a criatividade dele para tratar esses conceitos, as relações. Para histórias em particular, eu já vi alguns tutoriais na internet, e eles são bem válidos. Cria um personagem. Para você, quais são as formas de você criar um personagem que é atraente? Aí ele te dá um monte de receita de bolo, mas no fim da história todo mundo fala assim, ó, no fim das contas você tem que ralar para escrever, não vai nada de ser mágica, né? Mas são uns elementos assim que são bem legais. Tem um site que chama tvtropes.org. Eles têm todos os padrões de séries de televisão, filmes, não sei o quê. E aí é meio que uma caixa de ferramentas assim, para um roteirista, né? Se ele está querendo criar um drama, está querendo criar um roteiro que tem um desdobramento esquisito lá na frente, você pode usar esses padrões, olha, depois vai modificando, botando um pouco do que é seu, né? Mas é muito mais para roteiros mesmo. E eu acho que achar esse drama da história não deve ser assim tão difícil. Pode parecer mais difícil do que a gente imagina, mas todos os modelos conceituais têm alguma relevância num certo contexto. A cabeça da biodiversidade tem uma relevância por conta das consequências de você fazer aquele trabalho de coleta dos dados, mas o outro ali tem questões financeiras em volta, em torno da história. Se fosse uma coisa mais possível, sei lá, eletrofisiologia, você pode falar sobre saúde, você pode introduzir essa coisa de alguém
contar uma história de alguém E que aí fez as ataque células cardíaco. dele fez o PBS. Alguém natural e as O células próprio domínio tem as suas histórias. Né? como? A não ser- O domínio pode ser tão chato que não tem nenhum drama. Assim. Não é coisa para pessoas, então. Não emotional. Não é? Então, talvez seja uma forma de escolher domínio. Ninguém quer saber sobre esse negócio. Eu tenho que contar uma história interessante para isso. Cara, mas tem domínios que são puramente descritivos. Por exemplo, você tem um domínio que você fala sobre trecho rodoviário e sobre pavimento. Você está descrevendo realmente características que podem surgir de pavimento e como que elas podem ser juntas. A não ser que você conte invente a história. Não consigo nem cantar direito que você caga mais de pavimento. Mas talvez esse seja um ponto que não seria legal validar para a história. Talvez esse seja o fragmento do modelo. Mas talvez tem justamente pensar fora do, sei lá, talvez você conta uma história de que foi feita uma concessão de uma história de chão, e aí foi um desastre, porque ninguém queria usar essa história. Você pode introduzir um elemento que realmente fora do domínio, porque ou fora do domínio, fora do contexto. pode ser uma metáfora, né? Pode ser uma metáfora, né? Chama de menino que fica colhendo moedinha para jogar terra no buraco. Eu acho que a criatividade tem que parece que não há, parece que não é totalmente chato, né? Eu acho que essas coisas que são muito chatas, elas vão estar descritas em algum documento. As coisas são muito normativas, muito duras, tipo o que é um pavimento, o que é a organização de estradas, qual é as classificações de veículos, em eixo, não sei o quê. Eu tenho a intuição de que isso vai estar escrito bem claramente em algum lugar, essas coisas são muito duras. Mas eu não tenho certeza não. Para domínios que Desculpa, eu tinha mais uma pergunta interessante. Pavimental. Como é que você vai identificar aquele domínio que você está sendo falado e o que você vai acrescentar ali para fazer a história funcionar? Eu não consigo entender como é que você consegue, você falar, o cara subiu na árvore, tem uma organização de pavimentação. Como é que você vai colocar coisas ali se você tem que ser genérico? Eu acho que você tem que identificar um ponto da sua modelagem que você tem dúvida, um ponto do funcionamento, ou se você está rodando a simulação e você vê uma sequência de histórias que você não tem certeza se está certo ou não, você pode tentar botar aquela sequência de histórias, criar uma roupagem para ela. Né? Como que você cria essa roupagem? Tem várias técnicas, né? Que são aquelas técnicas que eu estava falando da Mona Lisa, mas que no fim das contas vão precisar de um pouco de criatividade. E talvez um pouco de mais dados no domínio. Falando sobre pavimentação. Você pode buscar histórias dos experts também, né? De repente você fala assim, você tem alguma história engraçada aí sobre perfuração de petróleo? Porque essas histórias engraçadas normalmente elas revelam as exceções, né? Essas coisas assim de desastres, de alguém quebrou a cara. O que é engraçado dele. Hoje eu fui capotado numa rua que eu achei uma foto, né? Vou mandar pra vocês. Fiquei com esse cara capotado aqui. Uma rua fininha. Mas não pode. Eu acho que eu tenho essa ideia inicial, concordo com você, que a base de tudo deve ser essa propriedade do conceito. Porque toda vez que a gente simula alguma coisa, a gente sempre vai olhar aquelas coisas, por exemplo, eu tenho aqui uma especialização em fase. Na hora que eu simulo, a primeira coisa que eu vou olhar é, passou pela fase? Tinha alguma ordem nessa fase? Não tinha? Se tinha, eu consegui colocá-la? Ou não tinha e eu eventualmente coloquei sem querer? Entendeu? Então, assim, eu tenho uma especialização de juntas. Eu consigo simular gente que se encaixa aqui, esse encaixa aqui, ou eu consigo ter gente nos dois conjuntos, ou as outras regras estão jogando todo mundo num conjunto só, entendeu? Então eu acho que essa
ideia do, poxa, eu tenho um trecho aqui que é só descritivo. Pô, mas ainda assim, o que você quer validar nessa descrição? Você quer validar que você descreveu algo que pode mudar de fase? Então, pô, vamos inventar uma história que mostre que ele muda de fase. Eu acho que, no final, essas metas de propriedade vão ser... que elas mostram aonde você quer validar, né? Não como você vai fazer a história. Isso o problema é seu. Mas o como fazer a história realmente é um grande desafio, mas eu acho que o foco de o que vai estar na história vem das minhas propriedades. Eu acho legal também essas coisas de se você narra a mudança de fase, às vezes o cara vai te mostrar que aquilo só acontece num cenário específico, né? Eu acho que o desafio é mostrar a possibilidade. Você está vendo o desafio depois, pessoal. Esse também está sendo. Cara, o Júlio levantou a mão junto com o carro. Você já pensou em meio que fazer o cara contar a história? Tipo, você meio que vai fazendo perguntas, quase que citação, mas você sabe qual modelo você quer validar. E o cara vai respondendo e você meio que mediando, mas orientado pelas propriedades. Pensei nisso também. Eu acho que deve ser um pouco mais difícil se o expert não conseguir jogar o jogo direito, né? Talvez saia destruído na hora que você vai usar. Mas eu acho que deve ser uma fonte de riqueza sobre o domínio muito grande fazer isso. Você tirar as histórias dele. O Jean Pierre falou disso. Ele foi uma fase que a gente começou a história assim, você tem modelo e você vai usar uma estratégia de validação ou de documentação. Então você quer botar aquilo. Como é que você cria uma documentação sobre o modelo conceitual, né? Vai ter que ter de diagrama. Ou uma coisa que possa ficar lá. Não era para essa fase, mas acho que não vou para essa fase. O Jean vive falando disso, assim, que às vezes no cafezinho com a mulher descobriu um detalhe do domínio que em nenhum lugar ele conseguia. Né? Aí ela fala, isso daí, cara, isso daí é de outro jeito, isso aí eu faço o processo, é muito doido. Essa abordagem de narrativa é bem interessante, mas eu vejo mais utilidade dela para modelos. Tem muitas características temporais e dinâmicas. Não sei se é por causa da característica da narrativa, que é a frequência de fatos, pessoas, atores, etc. Mas se eu tiver um modelo que é praticamente composição, todo parte, um computador, coisa de memória, estrutural. Tem como aplicar uma abordagem narrativa? Não é o melhor caso. Eu acho que vai ficar muito chato se ficar só falando sobre as coisas estruturais. Talvez tenha um jeito, que eu não estou visualizando, mas eu bati um pouco nisso com o João, assim, se a gente ia experimentar o FOA, ou se a gente incluir o 3D, porque eu acho que se limitar o FOA, ou você vai validar coisas que não estão no modelo, que são as coisas de comportamento, ou o negócio vai ficar muito chato, ou você vai fazer uma história indireta. História sobre uma taxonomia, por exemplo. Tem diferentes tipos de serviços e tal. Um negócio que não tem nada, não tem como. Vai ficar só coisas fora da história, claro, né? Se sei lá, se alguém for fazer um filme sobre a história do Charles Darwin, vai acabar falando de taxonomia muito amplo. Mas vai ser de um nível muito indireto, você não vai estar analisando de fato aquelas questões estruturais que você vai validar. Acho que vai ser só uma forma de você introduzir o assunto que você está modelando. É uma coisa que acontecia muito com a gente, que vamos dizer, por que eu não penso em fazer, por exemplo, uma ambientação do negócio e depois podemos ser micro-histórias? Porque uma coisa que acontece muito é que você tem que validar um ponto aqui, mas o resto aqui é razoavelmente simples ou razoavelmente já está bem definido, então você sai daqui, vai num ponto aqui, vai num ponto aqui, vai num ponto do outro lugar. Então, normalmente, o que você faz? Você ambientou o que você deu o contexto do cara que a gente está falando e começa a fazer algumas perguntas específicas. Só que para fazer perguntas específicas, às vezes você tem que contar alguma coisa, dar um resto, dar o resto do contexto. Então, uma outra abordagem que pode ser possível para você seria fazer uma ambientação de história, depois micro-histórias, talvez personagens diferentes, cada um tem um ponto diferente. Eu penso nisso como cenas.
Numa história, normalmente você tem capítulos, cenas, né, que vão mudando os assuntos. Então, cada cena tem uma função narrativa, né? Você, na primeira cena, você introduz o background, mostra os personagens, tudo mais. E lá na frente tem outra cena que tem outro foco, né? Se trata de outros assuntos. Então, se o cara começa a cena lá na casa dele, o quintal, com o cachorro, tá de sol, a mulher dele vem atrás de uma limonada. Na outra cena ele está lá no escritório resolvendo problema de gás metano, explode um gás, um cano, né? Então, eu acho que você pode usar esse conceito de cena e de capítulo e de transição para ir mudando o assunto, né? Se você quer mudar de um assunto para o outro. Mas eu acho, Carlos, que no fim das contas vai acabar sendo uma coisa fragmentada mesmo do jeito que você está falando, e não tão linda, assim, como um conto de fadas, né? Que é interessante você ler. Né? Eu tento deixar assim, porque é meio que uma meta, mas eu sei que eu não vou chegar lá, né? Eu quero chegar perto, por exemplo. Porque normalmente as nossas histórias são muito mais largas e profundas. Porque para fazer um conto totalmente perfeito, saindo do início, chegando no fim, você teria que contar na mesma profundidade. Você vai cada vez entrando mais no domínio, vai explicando um negócio, tratando mais de detalhe, aí você leva o cara para aquele ponto, aí chega no final. Só que normalmente o que a gente precisa nas reuniões de validação são normalmente muito largos. Aí depois você pode ter até um aprofundamento de todos aqueles pontos, mas é novamente muito largo. Certo, eu acho que esse entra num ponto de estratégia de validação. O que a gente valida, né? Quanto que a gente valida cada ponto? Porque talvez, se você validar muito profundamente um ponto só, se você ficar muito tempo tentando validar aquela profundidade, aquela amplitude, você cansa o expert, ele já para de colaborar tanto, ele já não está mais prestando tanta atenção. Eu não sei, tem muitos fatores, né? Acho que o caminho da validação, quem vai escolher é o modelador, o cara que está lá. Ele vai ter um conhecimento prévio. Se já ler um livro ou ouvir um filme, assim, você começa a ler o livro, chega no final do livro e fala assim, fulano comeu para se jogar penhasco. Se você quer que o cara se jogue penhasco, vai ficar capitulado. Se você quer que ele desista, vai ficar capitulado. Então aí você lê o mesmo livro 300 vezes e cada vez tem algumas cenas que são inclusas. E assim também filme, né? Se você quer que o tema da cena tal, eu acho que é uma história assim mesmo. Você fala assim, olha, se eu quero validar isso aqui, porque nesse momento, nesse contexto, para esse modelo, eu acho que é relevante validar, então eu quero que o cara morra. O cara não vai fazer a cirurgia, eu preciso que ele morra, porque eu quero validar o fragmento onde ele morre. Que a história adequada é que ele morre. Eu acho que requer um conhecimento do modelador aí, e eu acho problemático quando a gente tenta estruturar e enrijecer demais essas decisões que são baseadas em conhecimento básico. Não dá. Por isso que eu acho que não vai dar. Igual o caso do Carlos. Ele falou, isso é uma função do modelo, ele vai validar aqui. Ele quer validar aqui, porque ele conhece o domínio, ele conhece o cliente, ele conhece o problema. Então ele, enquanto modelador, ele consegue dizer qual é o caminho de cenas relevantes para ele. Talvez se eu estivesse no projeto, vamos supor, e eu tivesse gerado o modelo, talvez o meu caminho, no mesmo projeto, no mesmo problema, no mesmo domínio, fosse um caminho diferente. E vai depender do meu conhecimento, pode ser que o cara tenha um conhecimento muito bom numa área, que ele acha que aquele modelo está redondinho, que fez de validade, entendeu? Está ok. E em contrapartida poderia ser um modelo que eu estaria cheio de dúvidas e acharia relevante validar com o meu cliente. Então eu acho que tem essa coisa do modelador, do conhecimento do modelador, vai passar sempre, não vai. Eu, particularmente, acho que não vai conseguir estruturar isso, ingestar. Achar como que você vai fazer. E eu acho até que fica ruim quando ingesta muito, eu acho que você impede de que a proposta seja utilizada em cenários alternativos. Que é uma das coisas super importantes, porque várias vezes você, por exemplo, essa questão de vá para a página tal, se tivesse alguma coisa de se você quer que o brand venha para cá, faça isso, quer que o brand venha para cá, faça isso, porque várias vezes a mesma pessoa, tipo a gente mesmo validando, eu mesmo validando, eu tenho que seguir estratégias diferentes pelo estilo do cliente. Tem cliente que não é cooperativo, então se você for fundo, você já perdeu. Eu acho que essas coisas são extremamente importantes. A gente só teve lembrar do Bernardo, né? E a ideia é uma coisa offline. Uma história vai ser criada para acompanhar quem modelo ali, que alguém aprendeu, que vai dar de forma offline. Se não
gente chega num domínio que fica muito difícil. A gente vai contar muito da experiência com essas questões que não vai ter nem como chegar perto de abordar. Só no tempo de discussão. Eu só falei para jogar coisa no legislador. São coisas importantes para a nossa prática, né? De moléstico pessoal e validação e tal. Mas a gente tem que dar o pé no chão assim e fechar num objetivo, né, específico. Eu acho que atualmente a gente não tem nada de diretrizes sobre como construir esses textos que vão acompanhar os modelos curriculares. A gente sabe da intuição e os elementos de história são muito importantes para a aprendizagem. Mas não é só o único tipo de explicação, é algum tipo de explicação. E sobre isso, eu acho que uma das formas de explorar essas variações, tá, não posso. Sabe o ponto de fato? Segundo ponto de fato, depois tem uma análise. Você analisa a moral da história. Foi o que eu fiz ali com a história que eu contei. Né? Eu primeiro contei a história, depois eu comecei a analisar o que aquela história significava. E aí um cara traz um ponto, talvez se fosse assim, mas ele quebrou o contrato, então, né? Vai. Seria legal todo mundo ir no blog para ver essa história no texto, né? Tem análise. E lá tem uma análise também que já está errada, não corrigir, mas comenta lá, galera. Tá no blog, ufo-blogspot.com/p/commitment. Você vai botar os slides no site do NEP? Tem o link lá. Tem no slide você colocou isso. No meio da explicação eu já tinha desistido, mas não. E galera, mais legal? Eu tenho, eu achei que alguém tinha perguntado ali, eu até falei que o cara perguntar que o cara tem que ter bombeiro. Tem por aí ou não? É? Então, beleza. Cara, outro problema que você vai lidar, que eu não sei se vai começar aí, é como separar o problema do exemplo do problema que a gente está tratando. Por exemplo, se todo mundo que fala para uma plateia, quando você usa uma analogia, você usa um exemplo para explicar alguma coisa, se o seu exemplo tiver uma pequena falha, que não tem nada a ver, na verdade, com a pequena falha no domínio do exemplo, e não o que você tinha que explicar, a pessoa para naquilo ali e ela vai começar a te perguntar daquela falha que não é o seu foco. Então, criar narrativas fora da sua área completa de expertise para alguém que é completamente expert na área, tem a grande chance de você cometer um pequeno deslize muito fácil. Tem alguma ideia de apontar isso, de explicar isso, de falar alguma coisa sobre? O Daniel Dennett fala sobre isso. Quando ele fala sobre o Intuition Pump, ele fala sobre isso. Ele fala que muitas vezes as pessoas criam essas histórias para conversar sobre o assunto e o cara puxa um gancho dali e começa a destruir a história, fala que não tem mais sentido. Mas assim, é uma característica dessa abordagem. As histórias vão ser sempre parciais, elas vão sempre ter um furo e vai ter sempre alguma coisa para você achar ali, né, de que não está correto. Mas acho que isso não tira a função da história. Eu acho que ela ainda, se você conseguir parar o parêntese, né, parar a viagem e falar assim, não, cara, tudo bem que isso está errado, mas não é disso que eu estou falando, não é esse o meu ponto com essa história. O que eu estou fazendo com essa história é tentando analisar esse aspecto, né, e tentar trazer de volta aquele aspecto. Por exemplo, tem um intuition point de você acorda um dia e você percebe que você está plugado num violinista famoso. Tem um tubo que está ligado nele. E ele está usando seu rim para limpar o sangue dele. Aí chega um cara que está te prendendo lá e fala assim, ó, não se preocupa não, daqui a 9 meses eu te solto. Porque se ele te desligar agora dele, ele morre. E você acha que você está ferindo o seu livre-arbítrio ou não? Sua liberdade de escolher o que é da sua vida? O Daniel Dennett usa esse exemplo para falar sobre aborto. Que é você desligar o moleque, ele morre, né? Mas você está preso com ele. Então, qual é a sua liberdade, né, de
de abortar ou não, como que você decide, se a concepção é não intencional, então é meio que você acorda um dia e tem um cara ligado em você, né? E você não pode desligar dele. Aí vem um monte de gente que começa a falar que não, que isso não é possível, que não existe esse tipo de cirurgia, e que você vai ser preso, mas e aí, como é que você vai ser alimentado? Sabe, começa a distorcer o exemplo. Mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando de aborto. Então, esquece as coisas que não são relevantes se você fizer a parábola do aborto, né? Deixa essas coisas do lado de fora e vamos conversar sobre aborto, né? Usa esse exemplo como base da discussão. Se você acha que o exemplo não é válido para discutir o aborto, se na sua concepção o aborto é uma coisa diferente, aí é legal que o seu modelo fala assim, não, peraí, mas o aborto é outra coisa, cara. É fundamentalmente errado, assim, a arquitetura da metáfora é errada. Isso. Mas isso revela a arquitetura do pensamento da pessoa, né? Se você não concorda sobre alguma das premissas, fica bem claro a diferença entre as nossas concepções. Eu acho que esse não é tanto o que você perguntou, porque nesse caso é uma parábola, né? Eu conto uma outra história para falar sobre um outro assunto, né? Eu conto uma história de bruxa para falar sobre outro assunto. E no caso dessas histórias de modelo que a gente está fazendo, a gente tem pensado em fazer elas mais diretas, né? Mas eu acho que a parábola pode ser um veículo bom de transmissão de conhecimento também. Assim, se eu estou querendo modelar uma coisa, sei lá, petróleo e gás, aí eu vou e falo assim, pô, isso daqui é igual se eu for um estudante, né? Se eu for um estudante, vou lá, faço uma matrícula e depois eu quebro a matrícula, deixo de ser estudante. É a mesma coisa aqui com o emprego ou você continua sendo empregado, mesmo que... Né? Você usa uma parábola, você mostra um problema, a arquitetura, o framework de uma história e depois você transpor aquilo para outra história, né? Porque tem uma coisa ali que é essencial das duas, né? Que vai ter em comum. E talvez até quando você... Muitas vezes a gente faz isso, né? Pô, mas isso aí é igual você fazer não sei o quê. Aí o cara fala, não, peraí, tem uma diferença aí. E aí você consegue fechar mais precisamente aonde está a diferença. Nesse caso, acho que a moléstia sobre linguagem de padrões de modelos, aquilo ajuda muito, porque se você tem um padrão semelhante, você acha que é aquela mesma solução, se já tem uma história pronta, alguma coisa assim, você tem que trazer para validar se realmente é aquele formato. Isso, porque se aquela história você já sabe quais são as meta-propriedades do modelo, né? E se você consegue transpor, então significa que o modelo deve ter a mesma estrutura, né? É isso aí. E eu acho que é nisso que eu estava falando do template. Assim, uma vez que você tem os padrões de modelo, você pode tentar criar templates que você vai usar várias vezes. Né? Você só muda... esquecendo essa base, ele consegue colocar diversas coisas. Sim. Mais alguma pergunta? Obrigado, galera.